Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, no final da tarde do dia 22 do corrente e a pedido da grande maioria dos moradores do Bloco 3 do edifício Koifu Garden, desloquei-me acompanhado de 4 assistentes à direção dos Serviços Solos, Obras Públicas e Transportes, com a finalidade de estar presente numa reunião relacionada com o referido edifício habitacional, cuja notícia principal e única foi a decretação do edifício em estado de ruínas e a consequente evacuação dos moradores no prazo de 30 dias. Porém, antes do início da reunião e junto à entrada do edifício da DSOPT, fui abordado pelo Sr. Leon Keng Sen, que é o coordenador do Grupo de Trabalho Especializado das Políticas de Compensação, Realojamento e Estímulo do Governo da Araiém, a entidade oficial, que me informou da inconveniência da minha pessoa de estar presente na reunião com os responsáveis da DSOPT. O referido coordenador justificou esta inconveniência por a reunião ter sido por si convocada e em nome da Associação dos Moradores de Macau, talvez por deter uma posição nos seus corpos gerentes. Quando os residentes do edifício Koifu Garden aperceberam-se de que eu não poderia estar presente na reunião, propuseram-me abandonar de imediato o local e desistindo da reunião que já estava marcada. Porém, propus então uma alternativa, para que os meus 2 assistentes assistissem à reunião, tendo eu abandonado o local com os outros 2 assistentes. Moral da história. Em Macau, em matéria de conluio entre governantes e empresários, conflito e tráfico de interesses, pode acontecer tudo, mesmo que seja fora do imaginável. Até onde pode chegar o cúmulo do conluio e tráfico de influências entre empresários de fomento credial e construção civil e interessados nos apetecidos terrenos da zona circundante do edifício Koifu Garden, carne gorda de porco, que tiram em proveito próprio a qualidade de serem membros dos conselhos consultivos do governo da Araiém, com o apoio das fortíssimas associações tradicionais. Ter participação social, quer por via direta, quer indireta, numa empresa de construção civil e aliado a um cargo diretamente relacionado com a sua atividade privada, dá de facto uma enorme vantagem perante os seus diretos concorrentes, para além de ser uma nítida concorrência desleal. Mas tudo com o beneplácito e o apoio tácito do governo. Simplesmente vergonhoso que essas histórias possam ainda acontecer após mais de uma década da Araiém e depois da descoberta do mega escândalo de corrupção do ex-secretário Auman Long. E é por isso que o slogan da DST, destinado aos milhões de turistas que nos visitam quase todos os anos, tem o seu profundo significado de Macau ser realmente diferente. E Macau é realmente diferente. O presente caso merece de facto a intervenção do Comissariado contra a Corrupção. Por quê? Então vejamos. Só agora os residentes do Koifu Garden começaram a compreender que, não obstante as múltiplas queixas que foram apresentadas junto da DSOPT, porque nunca foi desencadeada uma fiscalização séria no decurso da demolição do prédio adjacente, ou seja, a gênese causadora de tantos estragos. Agora que os residentes percebem por que a DSOPT não embargou a obra de demolição do prédio adjacente quando uma peça de equipamento pesado perfurou a parede do 3º andar A do edifício Koifu Garden, causando graves danos patrimoniais. Agora é que os residentes percebem por que de nada serviram as sucessivas queixas que foram apresentadas desde agosto de 2011, quando começaram as obras de demolição do prédio adjacente. Agora é que os residentes percebem por que de nada serviram e caíram em saco roto as várias petições apresentadas ao chefe executivo desde agosto do ano passado até meados do corrente ano. Mas isto é somente uma pequena ponta de um enorme iceberg de interesses desonestos que subjazem de um vasto programa de reordenamento dos bairros antigos de Macau. No dia 23 de corrente, a maioria dos moradores do edifício Koifu Garden compareceram de livre vontade no meu gabinete de atendimento aos cidadãos e expuseram as seguintes preocupações. A maioria dos moradores sentem-se que foram discriminados pelo governo, devido ao facto de serem talvez uma pequena minoria de 12 famílias, comparado com as 200 famílias evacuadas do edifício Sinfung, e que teve grande impacto público e social. Os residentes do edifício Koifu Garden foram tratados pelo governo
de uma forma quase idêntica aos arrendatários das 32 frações da Associação de Beneficência Tong Sitong, no edifício Sinfong, que não têm direito ao subsídio de renda de 6.000 e 9.000 patacas, consoante o número de quartos por habitação. Por que esses 32 arrendatários não têm direito? Não são também seres humanos? Todos os evacuados do edifício Sinfong têm este apoio, à exceção dos 32 arrendatários das frações pertencentes à Associação Tong Sitong. Por isso, todos eles pretendem que sejam tratados de uma forma justa, igual, digna e humana. Muitos dos residentes do edifício Koi Fu Garden, um edifício habitacional construído há quase 20 anos, e não 30 anos como vem dito no jornal O Munhapou, são idosos e com doenças crónicas, sendo crucial o apoio social na vertente habitacional, médica e alimentar. No prazo de 30 dias, os residentes, para além de terem de comparecer nos seus postos de trabalho, nos poucos tempos livres disponíveis, terão de procurar por outras habitações, tudo por conta própria no mercado inflacionado e selvático do setor imobiliário. Terão de transferir o mobiliário às costas, vestuário e os outros bens para depósito provisório nas casas dos seus familiares e amigos. Num futuro próximo, terão de enfrentar as investidas das entidades bancárias que aceitaram as amortizações que terão de ser pagas na sua totalidade quando o edifício for demolido. Onde arranjar todo este dinheiro para pagar de uma só vez as entidades bancárias? Finalmente, a maioria dos moradores do edifício Koi Fu Garden exige que o governo assuma plenamente as suas responsabilidades de fiscalização das obras públicas e privadas e solicitam uma investigação independente, profunda e apurada quanto às principais causas que deram origem à decretação do edifício em estado de ruínas, não obstante as múltiplas queixas prévias que foram feitas junto da entidade responsável. É inaceitável e inadmissível que os responsáveis da DSOPT profiram em público e perante os moradores afirmações injuriosas alegando que o edifício Koi Fu Garden foi construído numa zona outrora para plantações de hortaliças. Afinal, quem autorizou e aprovou as plantas para a construção do edifício Koi Fu Garden? E que os residentes são azarentos. Então, comprar uma casa em Macau depende dos fatores de sorte e azar? E que a demolição do prédio adjacente não está de nenhuma forma relacionado com o atual estado de ruínas do edifício Koi Fu Garden. Com que base científica, legal e credível se chegou a esta conclusão? Muito obrigado.